como estão? Queremos estar mais perto de vocês, então resolvemos fazer coisas incríveis a cada domingo. Nosso programa de hoje será uma entrevista e teremos a participação de uma rainha. Isso mesmo, uma rainha. Seja bem-vinda, Rainha Esther. Muito obrigada. Para começarmos, fale um pouco sobre você. Bom, eu sou filha de Abigail, que já faleceu. Eu fui criada pelo meu primo Mardoqueu. Esther significa estrela, mas eu sou judia. E em hebraico meu nome é Hadassah, que significa flor de murta. E eu fui a rainha da Pérsia. Bem, então, além de ser rainha, é uma estrela. É isso. Bacana. Como você se tornou rainha da Pérsia? Então, o rei Assuero, ele precisou achar uma nova esposa. Era casado com a rainha Vasti, que afrontou o rei e por isso perdeu o direito de ser rainha. O rei, ao procurar uma nova esposa, chamou todas as moças belas do reino e para ele escolher. E aí o rei olhou para mim, me escolheu, eu casei, me tornei a rainha da Pérsia e assim fui morar no palácio de Suzã. Aí, me permita, ele escolheu bem. Acredito que sim. Vamos lá. A Bíblia tem um livro inteiro sobre você Isso. e sua história. Ouço falar que se você não tivesse tido a disponibilidade de intervir, o povo judeu teria sido aniquilado antes mesmo da chegada do Messias. Como é isso? Primeiro, é uma honra ter um livro na Bíblia com o meu nome e contando a minha história. Mas, na verdade, eu fui um instrumento de Deus. Eu fui um instrumento nas mãos de Deus para que pudesse se desenrolar toda a história. E eu acredito também que naquele momento, naquela época, Deus queria usar uma mulher para mostrar que nós também somos pessoas tão importantes. Rainha, não só naquela época. Hoje em dia também precisamos respeitar as mulheres. Sim. Assim como fizemos com os homens há anos. A Bíblia traz histórias de grandes homens usados por Deus. Posso citar Abraão, Jacó, José e tantos outros. Então é muito importante que as pessoas conheçam a sua história e reconheçam a importância da mulher. Fale um pouquinho da sua história, rainha. Olha, a história, ela precisa prestar atenção, hein? Ok, estou atento. Isso. E você também? Então eu era rainha, né, da Pérsia, morava no palácio. E como eu disse, fui criada por Mardoqueu, que era judeu. E os judeus sempre foram escravos. Ninguém no palácio sabia que eu era judia. E Mardoqueu vinha me visitar escondido, mas ele não entrava no palácio, porque ele era um escravo. Então ele me esperava do lado de fora, escondido, e eu dava um jeito de encontrá-lo. Numa dessas vezes, Mardoqueu escutou 2 guardas tramando contra a vida do rei Assuero. Mardoqueu me contou, e assim que eu tive a oportunidade de estar com o rei, eu contei para o rei. Então o rei conseguiu mandar matar aqueles 2 guardas e a vida do rei foi salva. Essa é uma primeira parte da história. A história acabou tudo certinho. O rei Assuero, ele reinava não sozinho, ele tinha um braço direito, um ministro de confiança chamado Amã. E esse Amã, ele era tão importante para o rei, que o rei deu a Amã o anel real, né? E também ordenou que todas as pessoas se curvassem quando Amã passasse. E era o que acontecia. Todo mundo se curvava, menos Mardoqueu. Porque por ser judeu, cristão, Mardoqueu só aceitava se curvar para Deus. E isso causou grande ira, grande revolta em Amã, porque Amã era muito vaidoso. Então, Amã, não contente em talvez destruir só Mardoqueu pela afronta na cabeça dele, decidiu o seguinte: eu tenho que dar um jeito de acabar com todos os judeus, porque eles creem nesse Deus que está no céu e isso é um empecilho de me adorar.
Então Amã foi até o rei e, usando da sua intimidade e da sua confiança, inventou várias mentiras para o rei. E nós sabemos que mentira não é coisa de Deus. É verdade, rainha. E aí Amã contou para o rei assim, que existia um povo espalhado em todo o reino que queria destruir o rei, que não queria obedecer, que estava tramando contra o rei, blá 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 blá, um monte de coisa. O rei, vendido, né? Foi vendido na história. Pensa um rei. Ele não tomava conta de uma cidade, de um bairro, né? Onde hoje moramos. Eram várias cidades para formar o reino da Pérsia. Então o rei ele não tinha como ver se a história era real, ele tinha que confiar. Então o rei falou assim: Amã, resolve você. E Amã, então, em nome do rei, querendo se passar por bondoso, querendo resolver as coisas para o grande rei, decretou que todos os judeus do reino todo fossem mortos, totalmente mortos. Homens, mulheres, velhos, crianças, não importava. Simplesmente ele determinou lá no decreto uma data onde os guardas, né, real, ele iria e aniquilar todo mundo. E assim foi. Quando esse decreto, né, Amã foi lá com aquele anel do rei, que coloca a vela, não tem que fazer aquele... Sim. Né? E colocou para todas as cidades do reino, e aquilo foi divulgado, Mardoqueu deu um jeito de me avisar. Porque Mardoqueu estava, né? Aí quando eu cheguei perto de Mardoqueu, ele me contou e falou: Esther, você precisa fazer alguma coisa. Mas eu pensei comigo, eu vou fazer o quê? Como eu vou fazer alguma coisa? Eu era rainha, mas se você não sabe, naquela época, a rainha não morava no mesmo lugar do rei. É mesmo? Era no palácio, mas era num local separado. E a rainha só poderia ir à presença do rei se fosse chamada. Se a rainha tivesse a audácia de ir ao encontro do rei sem ser chamada, ela podia ser condenada à morte. É mesmo, rainha? Sim. Então, de certa forma, nós éramos mudas, surdas. E Mardoqueu falou que eu tinha que fazer alguma coisa, eu não sabia o que, e achei que eu não tinha como fazer nada, só que ele me lembrou de algo muito importante. Ele falou assim: Esther, você já parou para pensar que você está como rainha? Porque Deus tem um propósito na sua vida e através da sua vida para alguma coisa? Que interessante. Então aquilo me abalou e eu confiante em Deus, falei para Mardoqueu para que ele mandasse uma mensagem para todos os judeus, para que todos orassem e jejuassem por 3 dias inteiros, noite e dia, e que eu e minhas servas faríamos o mesmo. E assim foi feito. Após 3 dias de jejum e oração, eu dei um jeito do rei me ver. Me arrumei muito bonita, com a melhor roupa, cheia de joias. Fui até o pátio do palácio, onde eu sabia que o rei estava, e dei um jeito dele me ver. E ele me chamou. E quando ele me chamou, ele logo pergunta: queres algo? Queres alguma coisa? E eu falei: quero convidar o meu rei e também o seu ministro Amã para um banquete. E aí eles foram, eu preparei um banquete, eles foram, jantaram, comeram e tal, nananã. Até aí tudo bem. Amã saiu desse banquete todo envaidecido. Eu tenho o anel do rei, né, que é o selo do rei. Eu agora janto num banquete com o rei e a rainha. Importante, ele se sentiu importante. Exatamente. E aí, nesse primeiro jantar, o rei pergunta para mim se eu quero alguma coisa. Porque eu tinha direito a um pedido, vamos dizer assim. E o meu pedido é que eles voltassem no dia seguinte para um novo banquete. E aí que Amã saiu de lá desse jeito, né? Eu não só fui convidado para um banquete, mas para 2. É verdade. Então, Foi uma bola cheia, né? Cheia. E ele, cheio da autoridade, falou assim: eu vou mandar construir uma forca no meio da cidade, para que, além de exterminar os judeus, eu possa enforcar Mardoqueu e mostrar a minha autoridade. Ele queria se aparecer. Só que nessa noite, o rei teve insônia. E o rei pensou assim:
que eu vou fazer para me dar sono? Eu quero os livros, né, onde são escritos tudo o que acontece no palácio. Como se fosse um diário, né, dos reis, né, dizendo o dia a dia, né? E ele lendo os acontecimentos passados, ele viu e lembrou da história, lembra que eu contei no início? Sim. Que uma pessoa, um escravo, ficou sabendo, né, que 2 guardas estavam tramando contra o rei. Sim. Aí ele pergunta assim aos servos dele, o que foi feito para este homem que salvou minha vida? E os servos falaram nada. No dia seguinte, ele mandou chamar Amã e falou assim, Amã, o que eu devo fazer para honrar um homem da minha vontade? Amã pensou assim, esse homem sou eu. É minha chance. Esse homem sou eu, porque não tem outra pessoa. Então ele colocou o negócio lá em cima. Ah, majestade, para honrar um homem da sua vontade, né, que desejas, deve dar a veste real, porque isso era algo, né, importantíssimo. Deve também dar um cavalo real. Mas acho que essa pessoa merece uma coroa. E pensando melhor, acho que essa pessoa, depois de tudo isso, merece andar lado a lado com o rei por todas as cidades, mostrando o quanto esse homem é honrado do rei. Ele não queria ser logo rei também, não? Quase isso. Aí o rei vira e fala bem assim, ai, muito bom, farei isso ao homem que salvou a minha vida, Mardoqueu. Uma mãe, então, ó, vou te falar, hein? Amã ficou irritado, irado, mas se conteve, né? E esperou até a noite, já tramando algumas coisas, e esperou até a noite para o novo banquete, achando que ia ficar mais íntimo do rei e pedir mais coisa contra, né, Mardoqueu e etc. Nessa noite do banquete, depois de tudo, o rei, né, depois que eles jantaram, o rei virou para mim e falou bem assim, minha rainha, faça a sua petição, darei o que quiseres, até metade do meu reino. Generoso o rei. Sim. E eu primeiro, antes de fazer o pedido, perguntei, Senhor meu rei, o que o Senhor acha de um povo que já veio para essas terras cativo, escravo, e ainda assim honra o rei, obedece, é trabalhador, um povo justo, né? O que o Senhor acha desse povo que já sofreu tanto e ainda assim encontra forças para servir, ser totalmente aniquilado, não por ter feito alguma coisa contra o rei, e sim por vaidade de alguém? O rei ficou escandalizado. Mas de quem falas? Que povo é esse? E foi a hora que eu virei para ele e falei, o meu povo, o povo judeu, porque eu, meu Senhor, sou judia. Que coragem, Esther. Mas Deus era comigo. Sim. E o rei, ele não se escandalizou. É mesmo? Não. Ele, na verdade, ficou interessado em saber quem seria a pessoa com tão ruim coração, a ponto de exterminar o meu povo que nada fez. E eu virei para Amã e apontei, seu servo e ministro Amã. O rei se enfureceu de tal forma, porque ele confiava em Amã, que antes dele tomar uma atitude, ele se levantou e saiu para poder pensar. Sim. Nesse tempo, Amã, vendo que o negócio ficou feio pro lado dele, se jogou aos meus pés, colocou sua cabeça no meu colo e suas mãos, para poder clamar sobre a vida dele, né? Pela vida dele. Mas só que uma coisa, naquela época, gente, presta atenção, naquela época, um homem, ele não podia encostar e pegar numa mulher sem a autorização, isso era crime. E sendo eu a rainha, mais ainda. Mais ainda. E quando o rei volta, ele encontra Amã segurando nas minhas pernas. Que cena, hein? E ele se enfurece porque o rei fala assim, Amã, além de tudo que você fez, você ainda quer tomá-la pela força. Porque uma mulher não pode ser tomada pela força. É verdade, Esther. E o rei logo chamou os guardas e mandou que prendessem Amã. E eu avisei ao rei naquele momento
que, além de ter feito o decreto que fez, Amã também mandou construir uma forca no meio da praça para Mardoqueu. E aí o rei viu a maldade no coração de Amã e mandou então que Amã não fosse preso, e sim morto na forca que ele mesmo preparara para Mardoqueu. Esther, então você salvou o povo judeu. Sim e não. Esther, peraí. Você salvou ou não salvou o povo judeu? De certa forma, não, porque o decreto não podia ser desfeito. Uma vez tendo uma lei real, ela não pode ser desfeita. Não é como hoje, você diz, depois você não diz. Não, não poderia. Então, ele não podia retirar o decreto do extermínio dos judeus. É mesmo, Esther? Sim. Só que quando a história conta, né, sobre mim, que eu ajudei o povo judeu da salvação ali, do extermínio, foi porque eu tinha o direito a um pedido. Sim. Até então, era Você o guardou. segundo jantar. Uhum. E no final, eu lembrei ao rei, eu tenho direito a uma petição. E este é o meu pedido. Eu gostaria que o Senhor, meu rei, fizesse um novo decreto, permitindo que os judeus se defendessem. Que não fosse um extermínio, que fosse uma luta justa. E o rei assim fez. E aí o rei fez um novo decreto, permitindo que os judeus se armassem, treinassem para a batalha. E após muitas orações e jejum e confiança no Deus Altíssimo, o povo judeu venceu a batalha. E durante todo o reinado do rei Assuero, enquanto eu fui rainha da Pérsia, o povo judeu viveu em paz. Esther, muito bacana a sua história, o seu relato. E eu gostaria de aproveitar a sua história para falar para os nossos juniores algumas questões que são, acho que, importantes, né, ali, com relação à sua história, que pode se aplicar à vida deles. Você me permite? Com certeza. Então, Júnior, vamos conversar um pouquinho. Eu gostaria de destacar o seguinte, o fato da Esther ter sido amável. A atitude gentil de Esther chamou a atenção do rei. De nada valia ou vale a questão de você ser bonito ou bonita por fora, se você não tem um coração bonito, né? Se você não é uma pessoa que tem um coração bacana. A amabilidade também é um dos frutos do Espírito Santo. Você está lembrado que nós estudamos isso no semestre passado? Um outro ponto que eu quero destacar é a sabedoria de Esther. Deus deu sabedoria a Esther para ela agir da melhor maneira. E graças a essa sabedoria, Esther salvou todos os judeus que viviam no Império Persa. Quem tem sabedoria evita sofrimento. E devemos pedir a Deus sabedoria que vem dele para que nós possamos viver os dias que nós temos pela frente. Eu só quero destacar, se você me permite, Sim, Esther. de que a sabedoria, ela nada tem a ver com a esperteza. Sim. Entendeu? É realmente saber o momento certo e a forma certa de agir. E nada tem a ver com a esperteza ou para livrar o seu próprio, né? Eu poderia ter ficado quieta. Ninguém sabia que eu era judia. Eu seria livre. Sim. Eu não morreria. Mas isso é ser sábio? Deixar alguém ser morto enquanto eu me calo? Isso é interessante também, que você esperou o momento certo para você poder agir. Você poderia ter, digamos assim, de forma intempestiva, ido atrás do rei, mas não, você esperou o momento certo para poder chegar até o rei, conversar e apresentar seu pedido, a sua petição. Continuando, coragem e ousadia. Esther precisou de coragem para falar com o rei. Como ela mesma falou, ela precisava, né, as mulheres que viviam no palácio, as mulheres do rei, elas não podiam ser, na verdade, elas não podiam, né, irem até o rei. Elas tinham que ser chamadas pelo rei. E Esther teve a coragem de, com sabedoria, ir até o rei. E dizer também que era judia. Ela podia ter ficado calada, né, e ter se livrado, mas ela pensou no povo dela. Na vida você poderá enfrentar situações difíceis, onde é perigoso fazer a coisa certa. Mas se você se aproximar de Deus, Ele lhe dará a coragem que você precisa.
Para nós finalizarmos, Esther, eu gostaria primeiramente de agradecer a sua participação no nosso momento, no nosso bate-papo, né? Os nossos juniores Eu que agradeço, foi fantástico falar da minha história. E eu gostaria de dizer para você que está nos assistindo o seguinte: homens e mulheres são iguais, são filhos de Deus, são importantes para Deus. Homens e mulheres são instrumentos de Deus. Eu, Esther, você, Abraão, Moisés, todos nós somos instrumentos de Deus, podemos ser usados por Deus. Além disso, nós não devemos olhar para as nossas limitações. Talvez você se pergunte, poxa, mas eu sou tão pequeno, ou eu não tenho tanta influência, eu não sou um rei, eu não sou uma rainha, eu não sou um príncipe. Sim, você pode não ser isso tudo que eu falei, mas você é importante e você, nas mãos de Deus, pode ser usado na sua casa, na sua escola, no clube que você frequenta, para poder, na verdade, levar esse amor de Deus, levar a presença de Deus às pessoas que estão nesse lugar. Além disso, vamos olhar para o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus tem um propósito para cada um de nós. Assim como Esther, que Deus teve o propósito, né, de poder ajudar naquele momento a salvar, a preservar o povo judeu, Deus tem um propósito para cada um de nós. Jesus escolheu você, escolheu a mim. Então nós devemos estar sempre dispostos, como homens e mulheres, sem distinção, sem a questão racial, sem a questão de credo, estarmos disponíveis para Deus. Gostaria de me despedir, desejando a todos vocês uma ótima semana, que Deus os abençoe e até a próxima semana. Um beijo no coração de vocês.